Hajime minasan, alguém que desu ka? Como vocês estão? Muito bem, pessoal, nós vamos fazer um resumão, como eu prometi. Vou fazer um resumão sobre o novo céu e a nova terra. O texto base que nós usamos sobre o novo céu e a nova terra foi Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 1. Eu não irei ler os textos, irei apenas fazer menção deles, tá bom? Você pode anotar e conferir aí. Para falarmos sobre o novo céu e a nova terra, nós temos que entender que o novo céu e a nova terra, para existir um novo céu e uma nova terra, o atual céu e a atual terra será destruída. O atual céu e a atual terra deixará de existir. E foi isso que nós estudamos com a palavra do Senhor sobre o novo céu e a nova terra. Essa mensagem deu 3 partes no YouTube, né? Deu 3 partes, foi bem longa, né, em toda a introdução, todo o trabalho, né, as palavras-chave, mas a terra atual será destruída. O que vai acontecer com a antiga ou atual terra? Será destruída. Por que a terra será destruída? Por causa do pecado dos homens. Já aconteceu no passado com o dilúvio. E como a terra será destruída? Será destruída com o juízo de Deus, divididos em 2 partes: parcial e total. De maneira parcial, selos, trombeta, taças da ira de Deus, e de maneira total, pós-milênio. Com Apocalipse, capítulo número 20, versículo de número 9, a parte B do versículo, né? A destruição é iminente, a destruição vai acontecer. A destruição está nos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João falaram da destruição. Os profetas, que são mais antigos que os evangelistas, também falaram. Isaías, Sofonias, Joel, Malaquias e Daniel também falaram sobre a destruição. Os apóstolos também mencionaram, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, o apóstolo João mencionou as destruições, né? Vou fazer aqui. Então a terra será destruída, foi mencionado pelos evangelhos, foi mencionado pelos profetas, foi mencionado nas cartas pelos apóstolos, que a destruição vai acontecer, ela será aniquilada, ela será destruída e não terá escapatória, não terá como fugir, tá bom? Eu vou fazer menção dos livros, dos capítulos: Mateus 24, Marcos 13, Lucas capítulo 21, Isaías capítulo 13, versículo 4 ao 11, 13 ao 18, Isaías capítulo 13, do versículo 4 ao 11 e dos versículos 13 ao 18, ainda em Isaías capítulo 24, versículo 1, 3 e 4, Sofonias capítulo 1, versículos 14, 15, 16, 17, 18, e Sofonias ainda capítulo 3, versículo 8, Joel capítulo 2, versículo 31, Malaquias capítulo 4, versículo 1, Daniel capítulo 12, versículo 1. Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 7, 10, 11 e 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Apocalipse, capítulo 6, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19 e capítulo de número 20, versículo 9, menciona essa destruição, né? Capítulo 17, 18 e 19 menciona a queda da Babilônia, do livro do Apocalipse. Capítulo 17 menciona o sistema babilônico. Capítulo 18 menciona as lamentações da queda da grande cidade. E o capítulo 19 é a alegria e o triunfo dos santos com Cristo, não é? Então a terra será destruída, mas haverá um novo início. Haverá um reinício, haverá um novo céu, haverá uma nova terra. E qual o objetivo de Deus nisso tudo? Cumprir o seu desejo. Que desejo é esse? Viver em harmonia e em comunhão com os seres humanos e estabelecer o seu reino entre nós. Atualmente é impossível Deus viver entre nós, estabelecer seu reino entre nós, se nós vivemos da maneira que vivemos, vivendo em pecado. Deus é santo, ele
Deus e o pecado é como água e óleo, não se mistura. Deus é santo, ele não vai se misturar com o pecado, ele não vai aceitar o pecado, ele é intolerante a pecado. Deus é intolerante a pecado. Deus não tolera pecado, Deus não aceita pecado. Por isso que Deus criou o evangelho, por isso que Deus enviou Jesus Cristo. A misericórdia de Deus está em Cristo, o juízo de Deus está em Cristo. Basta nós aceitarmos a Cristo como seu Senhor e Salvador e nós seremos salvos. Não há outro nome dado por Deus na terra a não ser Cristo. Os homens queriam tanto nome para ser salvo que Deus enviou um nome, Jesus Cristo, ungido de Deus. É impossível atualmente a humanidade viver em paz com Deus, porque Deus é inimigo do mundo. Deus é inimigo do pecado e ele sempre será, porque ele é santo. O mundo atual, o sistema atual será destruído, despedaçado, aniquilado, lançado no lago de fogo. E ele criará um novo céu, uma nova terra para habitar com os santos. E aqui eu já encerro este resumo sobre o novo céu e a nova terra.